Em meio às sombras do desconhecido, onde o horror se esconde nas esquinas mais escuras da mente humana, existem histórias que desafiam a sanidade, casos que ultrapassam os limites do imaginável. Neste iceberg, vamos descer camada por camada, mergulhando nas profundezas mais sombrias do verdadeiro mal, do macabro ao impensável. Prepare-se para uma jornada onde a realidade é mais aterradora do que qualquer pesadelo. Segure sua coragem, pois o que está por vir vai testar os nervos mais fortes. Bem-vindo ao lado mais escuro do crime, onde o terror é real e os monstros são humanos. Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, é um dos assassinos em série mais infames da história americana. Entre 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 homens e garotos, com crimes que incluíam necrofilia, canibalismo e a preservação de partes dos corpos das vítimas. Ele atraía suas vítimas para o seu apartamento, com promessas de dinheiro ou sexo, drogava-as e em seguida as matava. Dahmer ficou particularmente conhecido pela natureza grotesca de seus crimes, que envolviam experimentos perturbadores com os corpos das vítimas, como tentar criar zumbis humanos ao perfurar seus crânios e injetar ácido ou água fervente em seus cérebros. Ele finalmente foi capturado em 1991, quando uma de suas vítimas conseguiu escapar e chamar a polícia. Durante o julgamento, Dahmer confessou todos os seus crimes, mostrando uma aparente consciência de seus atos, mas sem remorso. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, mas acabou sendo assassinado na prisão por outro detento, em 1994. A história de Dahmer continua a fascinar e horrorizar o público, tendo inspirado inúmeros livros, documentários e adaptações cinematográficas. Jack, o Estripador. Ativo no distrito de Whitechapel, em Londres, no final do século XIX, Jack o Estripador é um dos assassinos em série mais infames da história. Ele matou pelo menos 5 mulheres, todas prostitutas, entre 1888 e 1891. As vítimas foram brutalmente mutiladas, e a natureza meticulosa dos crimes levou a uma vasta especulação sobre a identidade do assassino. Embora muitas teorias tenham surgido, incluindo suspeitos como médicos, nobres e até membros da família real, a verdadeira identidade de Jack o Estripador permanece um mistério. Sua história continua a inspirar filmes, livros e teorias conspiratórias. Ted Bundy foi um dos mais notórios e prolíficos assassinos em série dos Estados Unidos. Ativo durante os anos 70, ele foi responsável pela morte de pelo menos 30 mulheres jovens, embora o número real de vítimas possa ser muito maior. Bundy usava seu carisma e boa aparência para atrair suas vítimas, muitas vezes fingindo estar ferido para ganhar sua simpatia. Ele escapou da prisão 2 vezes, o que só aumentou sua infâmia. Bundy foi capturado pela última vez em 1978 e foi executado na cadeira elétrica em 1889. Seu caso chocou o mundo pela brutalidade dos seus crimes e pela frieza com que ele manipulava suas vítimas. Eddie Gein, também conhecido como um açougueiro de Plainfield, é uma figura sinistra que inspirou diversos personagens do cinema de terror, como Norman Bates em Psicose, Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica e o Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Gein vivia em uma fazenda isolada em Plainfield, Wisconsin. Era obcecado por sua mãe e tinha um fascínio doentio por corpos humanos. Após sua captura em 1957, a polícia descobriu que ele havia exumado cadáveres de cemitérios locais e confeccionado objetos e roupas com pele e ossos das vítimas. Embora ele tenha sido ligado diretamente a apenas 2 assassinatos, a natureza macabra de suas atividades o tornou uma lenda do horror. John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, foi um dos serial killers mais temidos dos Estados Unidos. Gacy era um membro respeitado da comunidade em Chicago, conhecido por se vestir como palhaço para entreter crianças em festas de eventos de caridade. No entanto, entre 1972 e 1978, ele sequestrou, torturou
e matou pelo menos 33 jovens, a maioria dos quais ele enterrou em um espaço sob sua casa. Gacy atraía suas vítimas muitas vezes jovens que precisavam de trabalho para a sua casa, onde cometia os crimes. Ele foi condenado à morte e executado em 1994. Sua história é horrível e a dualidade entre sua vida pública e privada continuam a assombrar a imaginação popular. Richard Ramirez, conhecido como Night Stalker, ou em português, Stalker da Noite, foi um dos serial killers mais infames dos Estados Unidos, aterrorizando a Califórnia entre 1984 e 1985. Nascido em 1960 em El Paso, Texas, ele teve uma infância marcada por abusos e influências negativas, como a convivência com seu primo Miguel, que lhe mostrou imagens de atrocidades da Guerra do Vietnã e assassinou a esposa na frente dele. Na adolescência, Ramirez desenvolveu uma obsessão por violência, drogas e ocultismo. Entre seus 13 assassinatos confirmados, Ramirez se destacou pela imprevisibilidade. Atacava pessoas de diferentes idades e etnias, invadindo casas à noite para estuprar, torturar e matar, usando armas variadas, como facas, martelos e pistola. Em várias cenas de crime, ele deixava mensagens satânicas, como pentagramas, e frequentemente mencionava o diabo, chegando a declarar Rai Satã durante seu julgamento. Sua captura ocorreu em 1985, quando civis o reconheceram e o detiveram até a polícia chegar. Em 1989, foi condenado por diversos crimes, incluindo assassinatos, estupros e invasão de propriedade. Passou mais de 20 anos no corredor da morte, onde se casou com uma admiradora. Ramirez morreu de linfoma em 2013, antes de sua execução. Who are you? Just a guy. Just a guy. H.H. Holmes, cujo nome verdadeiro era Herman Webster Mudgett. É muitas vezes referido como o primeiro assassino em série da América. Ele é mais conhecido por construir o que ficou conhecido como o Castelo dos Assassinatos, um hotel em Chicago que ele projetou para facilitar seus crimes. Durante a Feira Mundial de Chicago em 1893, Holmes atraía suas vítimas para o hotel, onde tinha quartos insonorizados, corredores sem saída, câmaras de gás e fornos crematórios. Ele confessou 27 assassinatos, embora se acredite que o número real seja muito maior. Holmes foi finalmente capturado e enforcado em 1896. Sua história de manipulação, fraude e assassinato ajudou a moldar a lenda do serial killer nos Estados Unidos. Albert Fish, também conhecido como o Homem Cinza, ou Lobisomem de Wisteria, foi um dos mais perturbadores assassinos em série da história americana. Ativo no início do século XX, Fish confessou o assassinato de várias crianças, além de se envolver em atos de canibalismo. O caso mais famoso foi o assassinato de Grace Butt, uma menina de 10 anos, cuja família Fish manipulou cruelmente antes de matá-la. Fish enviou uma carta detalhando o crime para a mãe de Grace, o que levou à sua captura. Ele também era conhecido por sua compulsão por automutilação e práticas sádicas. Fish foi condenado e executado na cadeira elétrica em 1936, mas seu legado de horror ainda persiste. Conhecido como o Estripador de Rostov, Andrei Chikatilo foi um dos assassinos em série mais prolíficos da União Soviética. Entre 1978 e 1990, Chikatilo matou pelo menos 52 pessoas, incluindo crianças, adolescentes e mulheres. Seus crimes eram marcados por extrema brutalidade, envolvendo mutilação e canibalismo. Chikatilo foi finalmente capturado após uma investigação de larga escala, que foi dificultada pela corrupção e ineficiência do sistema soviético da época. Durante esse julgamento, ele se comportou de maneira errática, tentando alegar insanidade, mas foi considerado culpado e executado em 1994. A natureza grotesca de seus crimes e a longa caçada para capturá-lo
fazem de Chikatilo uma figura sinistra na história criminal. Dennis Rader, mais conhecido como o assassino BTK, a abreviação para Bind, Torture e Kill, aterrorizou Wichita, Kansas, por décadas. Rader cometeu uma série de assassinatos entre 1974 e 1991, onde ele amarrava, torturava e matava suas vítimas, geralmente dentro de suas próprias casas. Ele enviava cartas detalhando seus crimes à polícia e à mídia, o que lhe rendeu o apelido de BTK. Após um período de inatividade, Rader retomou o contato com a mídia em 2004, o que levou à sua captura no ano seguinte. Ele foi condenado a 10 anos de prisão perpétua consecutivas. Rader chocou o público com sua aparência comum de pai de família e líder comunitário, revelando a desconcertante dualidade entre sua vida pública e seus atos privados monstruosos. Aileen Wuornos é uma das poucas mulheres conhecida por ser uma serial killer, e sua história é tanto trágica quanto perturbadora. Wuornos matou 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. Ela alegou que os assassinatos foram em legítima defesa, alegando que todos tentaram estuprar enquanto ela trabalhava como uma prostituta. No entanto, o júri não aceitou essa defesa, e Wuornos foi condenada à morte. Sua vida foi marcada por abuso, pobreza e problemas psicológicos desde a infância, o que contribuiu para a complexidade de seu caso. Mas, obviamente, nada disso justifica os seus atos. Wuornos foi executada por injeção letal em 2002. Sua história foi amplamente divulgada, mais notavelmente no filme Monster, e rendeu um Oscar a Charlize Theron por sua interpretação de Wuornos. O assassino do Zodíaco foi um assassino em série que aterrorizou a área da Baía de São Francisco no final dos anos 60 e no início dos anos 70. Ele é famoso não só pelos assassinatos brutais de pelo menos 5 pessoas confirmadas, mas também pelos enigmáticos códigos e cartas que enviava para os jornais locais, desafiando a polícia a capturá-lo. O Zodíaco afirmava ter matado 37 pessoas, mas essa reivindicação nunca foi confirmada. As mensagens codificadas do Zodíaco, algumas das quais permanecem não decifradas até hoje, contribuíram para o fascínio e mistério que cercam o caso. Apesar de uma investigação exaustiva que incluiu vários suspeitos, o assassino do Zodíaco nunca foi identificado, e o caso permanece um dos mistérios criminais mais famosos e intrigantes da história americana. O impacto cultural do Zodíaco é profundo, influenciando livros, filmes e teorias conspiratórias, tornando-o um dos serial killers mais infames e enigmáticos de todos os tempos. Pedro Alonso Lopes, também conhecido como o Monstro dos Andes, é considerado um dos assassinos em série mais prolíficos da história. Ele confessou ter matado mais de 300 meninas e jovens mulheres nos anos 70 e 80, principalmente na Colômbia, Equador e Peru. Lopes atraía suas vítimas em mercados movimentados, levava-as para áreas remotas, onde as estuprava e matava. Em 1980, ele foi capturado no Equador, onde levou as autoridades a uma série de covas contendo os corpos de mais de 50 vítimas. Inacreditavelmente, após ser preso e cumprido uma sentença de 16 anos, ele foi solto por bom comportamento em 1998. Desde então, seu paradeiro é desconhecido e teme-se que ele possa ter continuado a matar, o que aumenta ainda mais o terror associado ao seu nome. O mistério de Interkefek envolveu o brutal assassinato de 6 membros de uma família em uma fazenda isolada na Alemanha em 1922. As vítimas, incluindo uma criança de 2 anos, foram mortas com golpes de enxada na cabeça. O que torna o caso especialmente assustador é que, dias antes do assassinato, o proprietário da fazenda, Andreas Gruber, relatou ter visto pegadas na neve que levavam à casa, mas não havia sinais de pegadas saindo. Além disso, após os assassinatos, evidências sugerem que o assassino permaneceu na fazenda por vários dias,
cuidando dos animais e se alimentando na casa. O caso nunca foi resolvido, e a identidade do assassino permanece um mistério até hoje, o que só aumenta o fascínio e o terror em torno dessa história. O Severn Girl Annihilator é o nome dado a um assassino em série não identificado, que matou ao menos 8 pessoas, na maioria mulheres afro-americanas, em Austin, Texas, entre 1884 e 1885. O assassino usava um machado para atacar suas vítimas enquanto elas dormiam, muitas vezes arrastando-as para fora de suas casas para mutilá-las. O nome Severn Girl Annihilator foi dado pelo escritor O. Henry, que morava em Austin na época dos assassinatos. Algumas teorias sugerem que esse assassino pode ter sido o mesmo que, anos depois, se tornaria conhecido como Jack o Estripador, embora não haja provas conclusivas. O caso permanece sem solução e é um dos primeiros registros de assassinos em série na América. The Cleveland Torso Murders, também conhecido como os assassinatos do torso de Kingsbury Run. Esses crimes ocorreram em Cleveland, Ohio, na década de 1930. O assassino, apelidado de Mad Butcher of Kingsbury Run, desmembrou pelo menos 12 vítimas, deixando apenas os torsos para serem encontrados. A maioria das vítimas eram pessoas marginalizadas, como indígenas ou prostitutas, o que dificultou sua identificação. O infame Elliot Ness, que liderou a perseguição a Al Capone, foi designado para o caso, mas, apesar de todos os esforços, o assassino nunca foi capturado. O mistério em torno dos assassinatos e o nível de brutalidade envolvido fazem desse um dos casos de assassinatos em série mais perturbadores da história americana. The Doodle foi um assassino em série ativo em São Francisco, Califórnia, durante a década de 70. O apelido Doodle, em português desenhista, vem do fato de que ele atraía suas vítimas desenhando seus retratos em bares e clubes frequentados por homens gays. Depois de desenhar as vítimas, ele as levava para lugares isolados, onde as esfaqueava até a morte. O assassino foi ligado a pelo menos 14 mortes, mas as circunstâncias homofóbicas da época e o medo das vítimas sobreviventes se exporem publicamente impediram que o caso fosse resolvido. Embora alguns suspeitos tenham sido interrogados, o Doodle nunca foi identificado, e o caso permanece não resolvido até hoje, assombrando a comunidade LGBTQIA+, de São Francisco. O Axeman of New Orleans foi um assassino em série que aterrorizou a cidade de Nova Orleans, Louisiana, entre maio de 1918 e outubro de 1919. O Axeman invadia as casas das vítimas durante a noite, usando um machado para matá-las enquanto dormiam. O caso ganhou notoriedade por causa de uma carta que o assassino enviou aos jornais, afirmando que pouparia qualquer pessoa cujo lar estivesse tocando jazz na noite em que ele decidisse matar. Este detalhe macabro gerou pânico e levou muitas pessoas a tocar música jazz em suas casas. Embora o Axeman tenha sido responsável por pelo menos 12 ataques, matando 6 pessoas, ele nunca foi identificado, e seus motivos e identidade permanecem desconhecidos. Billy John é um apelido dado a um assassino em série que atacou Glasgow, Escócia, no final dos anos 60. Ele é acusado de matar 3 mulheres que conheceu em uma casa de dança chamado Barrow Lane Ballroom. As vítimas foram encontradas estranguladas, e os relatos indicam que o assassino mencionava passagens bíblicas durante seus encontros com elas, o que lhe rendeu o apelido de Billy John. O caso é um dos mistérios criminais mais infames da Escócia, e apesar das extensas investigações e várias teorias sobre sua identidade, Billy John nunca foi capturado. Há debates contínuos sobre se ele era um serial killer ou se os assassinatos foram cometidos por diferentes indivíduos, mas a falta de pistas concretas tornou o caso um enigma perdurante. A teoria dos Smiley Face Killers sugere que um grupo de assassinos em série pode estar por trás
de várias mortes de jovens homens em estados do meio oeste dos Estados Unidos, desde o final da década de 1990. As vítimas, geralmente universitários brancos, eram encontrados afogados em rios e perto dos locais de onde se acredita que tenham caído. Grafites de rostos sorridentes foram encontrados. Apesar da teoria ter ganhado atenção significativa, as autoridades locais e o FBI permanecem céticos, argumentando que essas mortes são acidentais. No entanto, os defensores da teoria acreditam que há um padrão claro nos casos, sugerindo a existência de um grupo organizado de assassinos em série. A falta de evidências concretas para apoiar ou refutar a teoria apenas alimenta o mistério em torno deste caso. The Phantom Killer, também conhecido como Texarkana Phantom. O Phantom Killer foi um assassino em série que aterrorizou as cidades gêmeas de Texarkana, Texas e Arkansas em 1946. Ele é responsável por uma série de ataques brutais, onde ele atacava casais estacionados em locais isolados. O Phantom matava suas vítimas com tiros de revólver, e os ataques causaram pânico generalizado, levando a patrulhas armadas e um toque de recolher não oficial. Apesar de uma investigação intensa e vários suspeitos, o Phantom Killer nunca foi capturado. O caso inspirou o filme The Town That Dreaded Sundown, mas até hoje a identidade do assassino continua sendo um mistério. The Villisca Axe Murders. Os assassinatos a machadadas de Villisca ocorreram em 10 de junho de 1912, na cidade de Villisca, Iowa, quando 6 membros da família Moore e 2 crianças visitantes foram brutalmente assassinados em sua própria casa. Todos foram mortos enquanto dormiam, e o assassino usou o machado da família para cometer os crimes, que nunca foram resolvidos. O caso chamou a atenção devido à violência dos assassinatos e ao fato de que nenhum dos vizinhos ouviu algo suspeito. Apesar de várias investigações e julgamentos ao longo dos anos, o assassino nunca foi identificado, e o mistério em torno do caso permanece, fazendo com que a casa onde os assassinatos ocorreram se tornasse um destino popular para caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. The Oakland County Shoot Killer. Entre 1976 e 1977, na área de Oakland County, Michigan, 4 crianças foram sequestradas e assassinadas, com seus corpos deixados em locais públicos. O assassino, conhecido como Oakland County Shoot Killer, causou pânico na comunidade devido à natureza dos crimes. As vítimas foram mantidas em cativeiro por vários dias antes de serem mortas, e seus corpos mostram sinais de tortura e abuso. O caso levou à maior caçada humana na história de Michigan, mas o assassino nunca foi capturado. Ao longo dos anos, várias teorias e suspeitos surgiram, mas o caso continua sem solução, deixando um legado de medo e incerteza na comunidade. The Connecticut Rivers Valley Killer. O assassino do Vale do Rio Connecticut foi responsável por uma série de assassinatos no final da década de 70 e o início da década de 80. Na área ao redor do rio Connecticut, nos estados de New Hampshire e Vermont, 7 mulheres foram brutalmente esfaqueadas e deixadas em áreas remotas. Uma das vítimas, Jane Borowski, sobreviveu a um ataque em 1988, onde foi esfaqueada 27 vezes, e forneceu uma descrição do agressor, mas ele nunca foi identificado. Os crimes não resolvidos levaram à especulação de que o assassino pode estar ligado a outros crimes na região, mas a falta de provas concretas fez com que o caso permanecesse um dos mistérios mais angustiantes da Nova Inglaterra. The Bone Collector, West Mesa Murder. Os assassinatos de West Mesa referenciam a descoberta dos restos mortais de 11 mulheres e uma criança em um terreno na região de West Mesa, em Albuquerque, Novo México, em 2009. As vítimas, que eram em sua maioria mulheres envolvidas com drogas e prostituição, foram assassinadas e enterradas em valas comuns, mas o assassino, apelidado de Bone Collector, nunca foi identificado,
A polícia acredita que os crimes foram cometidos entre 2001 e 2005, mas a ausência de evidências concretas e a natureza da população vulnerável das vítimas dificultaram a investigação. A descoberta macabra chocou a comunidade e gerou medo de que o assassino ainda pudesse estar à solta. The Butcher of Mons foi o apelido dado a um assassino em série não identificado, responsável por uma série de assassinatos macabros na cidade de Mons, Bélgica, entre 1996 e 1997. Partes de corpos de 5 mulheres foram encontradas espalhadas em sacos de lixo por toda a cidade, geralmente em locais públicos como o parque e à beira de estradas. As vítimas, todas mulheres jovens, foram brutalmente desmembradas, mas os corpos nunca foram completamente recuperados. A polícia belga realizou uma investigação intensiva, mas o assassino nunca foi identificado. A falta de pistas e a natureza perturbadora dos crimes levaram a várias teorias, incluindo a possibilidade de que o assassino fosse alguém com conhecimento médico cirúrgico, mas o caso permanece não resolvido.